Oi, bom dia a todos. Meu nome é Cássio Garcãos, eu sou consultor do PNUMA para o programa Passaporte Verde e nos próximos minutos eu vou tentar apresentar a vocês um pouco do que é esse projeto, esse programa chamado Passaporte Verde e como é que fundamentalmente os empresários, e aí nós estamos falando de quem produz as atividades, pode de alguma maneira se engajar. Para ficar mais fácil e para dar uma conotação de aplicação desse programa, nós vamos sempre relacioná-lo ao envolvimento de empresários relacionados ao setor de turismo, principalmente aqueles de alimentação e os de hospedagem. Grande parte do que eu vou estar falando também poderá ser acompanhado no site do Passaporte Verde através de um conjunto de documentos disponíveis para download, seja a própria apresentação dessa minha fala, seja alguns materiais de apoio, como por exemplo um material, uma apostila que dá mais detalhes sobre os principais tópicos que eu vou estar abordando nessa fala. Bom, quando nós falamos do programa Passaporte Verde, nós falamos de um programa que tenta ajudar no desenvolvimento sustentável através do olhar em duas extremidades da cadeia da atividade do turismo, tanto na produção, e aí nós estamos falando de quem oferta, nós estamos falando de hotéis, de restaurantes, quanto de quem consome o turismo, e aí nós estamos falando dos próprios turistas, dos visitantes e assim por diante. Nesta minha fala, eu vou me concentrar em como é que os empreendedores, ou seja, o lado da oferta, pode de alguma maneira se engajar no Passaporte Verde e como pode passar a adotar boas práticas para melhorar as suas rotinas, as suas práticas gerenciais. É importante também ressaltar que o Passaporte Verde ele é uma campanha absolutamente voluntária, ou seja, não há qualquer tipo de imposição, quer seja por setor ou por região geográfica, que defina que algum tipo de empresário precise participar para ter algum tipo de benefício. O que nós estamos fazendo é disponibilizar para aqueles empresários engajados, sensíveis à causa da sustentabilidade, para que ele possa adotar, na medida das suas possibilidades, algumas boas práticas que o ajudem, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de posicionamento no mercado, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho em mais detalhes. Outra característica fundamental no Passaporte Verde é de que nós entendemos, o PNUMA entende e os seus parceiros, que trabalhar com sustentabilidade é um programa longo, é uma grande jornada. E o Passaporte Verde e as ações que estão sendo previstas no Passaporte Verde são um pequeno passo nessa grande jornada. Não temos qualquer tipo de pretensão de resolver todos os problemas, dar todas as orientações e sanar todos os componentes que se referem ao tema sustentabilidade ou à implantação de boas práticas. É um programa de sensibilização, de engajamento, de compartilhamento de informações. Neste sentido, o Passaporte Verde, além de fazer um programa de sensibilização e de mobilização, ele também se dispõe a apoiar tecnicamente os empreendedores através de, como eu disse no começo, disponibilizar no seu próprio portal, que é o www.passaporteverde.org.br, um conjunto de materiais de própria autoria e de alguns parceiros, onde os empresários interessados podem acessar e podem ter informações complementares. O Passaporte Verde também estimula e está inserido num contexto de intensas parcerias. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente desenvolve o próprio Passaporte Verde e outros programas acreditando na convergência de múltiplos interesses e na força das parcerias, assim como o próprio mercado também tem que trabalhar, porque quando nós estamos falando de desenvolvimento sustentável de territórios turísticos, nós estamos falando de um conjunto de ações que não dependem exclusivamente de uma ou de outra pessoa. Também outro ponto muito importante que eu quero deixar claro é que o Passaporte Verde não é um programa de certificação. Existem vários programas de certificação muito sérios no mercado. O próprio Sebrae vem desenvolvendo um projeto bastante robusto,
bem elaborado sobre certificação de meios de hospedagens, e o Passaporte Verde, ele, alinhado com a maioria desses processos de certificação, tenta dar esses primeiros passos, dar o primeiro caminho, dar as primeiras orientações para os empresários que querem entrar neste mercado da sustentabilidade. Para trabalhar no Passaporte Verde, foram identificados 5 principais dimensões que, como eu falei, também estão alinhados com os programas mundiais relacionados à certificação da sustentabilidade e que vão orientar todas as nossas propostas e sugestões relacionadas às ações do Passaporte Verde. Essas 5 dimensões são trabalhar com eficiência energética de uma forma ativa, trabalhar com o uso racional da água, redução do desperdício dos alimentos, gestão de resíduos e, último, porém não menos importante, responsabilidade social. Todo esse conjunto das 5 dimensões, ele é muito importante porque, além de ser uma tendência mundial de ser trabalhado em vários desses programas, em vários desses projetos, pode vir ajudar os empresários engajados a divulgar o seu estabelecimento. Porque através do site, através dos programas de divulgação do Passaporte Verde, as pessoas, os empreendimentos que estiverem mobilizados em melhorar a sua atuação nessas 5 dimensões, podem se valer desse esforço de divulgação do Passaporte Verde. Pois bem, tentando mostrar ainda e fortalecer a minha posição de que isso é uma coisa extremamente importante, eu queria dar para vocês algumas informações sobre como é que o mercado está vendo essa questão da sustentabilidade e como a melhoria de algumas práticas dentro dos estabelecimentos, práticas simples, na maioria das vezes com um baixíssimo investimento, pode gerar grandes e importantes resultados para os negócios e para a sociedade. Primeiro ponto, baseado numa pesquisa feita recentemente, agora no final de 2013, por um site internacional chamado TripAdvisor, que é hoje um dos maiores do mundo quando se diz na relação de identificação de meios de hospedagem e recomendação de estabelecimentos de alimentação. Então o TripAdvisor fez uma pesquisa para tentar perceber e caracterizar qual é a opinião, qual é a sensação dos turistas, dos visitantes em relação a alguns temas no mundo todo. Vou puxar e fazer um filtro nas opiniões que se referem a esses aspectos relacionados à sustentabilidade. Primeiro, 91% dos pesquisados em nível global dos hotéis concordam que as suas operações ecologicamente corretas, de alguma maneira, ajudam a atrair algum tipo de visitante, algum tipo de turista. Então eles estão percebendo que este é um movimento que tem uma relação direta com a expectativa dos hóspedes e dos seus principais clientes. Nas ações que esses empreendimentos de hospedagem hoje já estão fazendo nessa direção, 87% implantaram um sistema de mudança das lâmpadas para aquelas de baixo consumo, trocando lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED ou lâmpadas fluorescentes. Outra principal ação, isso diz respeito a 82% dos hotéis pesquisados, implantou um programa de reutilização de toalhas. E reutilização de toalhas não é pedir para que o hóspede passe um mês usando as mesmas toalhas. Isso significa que é compartilhado com o hóspede a preocupação de que, de um dia para o outro ou em 2 dias, ele pode pendurar a toalha e usar novamente, como na verdade quase todos fazem nas suas próprias casas. E isso evita a lavagem das toalhas a cada diária, gerando aí um uso de água enorme, uso de alvejantes, uso de energia e contribuindo então para para aumentar esse impacto ambiental das atividades hoteleiras. Bom, o segundo aspecto que é bastante importante em relação de por que é importante este trabalho, e ainda me referindo à pesquisa que foi feita pela TripAdvisor, mostra que progressivamente na cadeia de fornecedores, principalmente das grandes redes, eu estou dizendo de hotéis ou de qualquer tipo de empreendimento, de indústria,
o processo de contratação inclui essa preocupação de se aquele hotel adota boas práticas ou não. Ou seja, empreendimentos de hotelaria, de alimentação, pensando em prestar serviços para principalmente médias e grandes empresas ou grandes cadeias, têm que estar conscientes que a tendência é que essas redes exijam que esses empreendimentos adotem boas práticas, porque eles, nos seus processos de certificação, são exigidos em relação à implementação desses mesmos procedimentos. Bom, em relação aos turistas, a pesquisa do TripAdvisor evidencia que hoje 79% dos turistas pesquisados, de alguma maneira, valorizam os empreendimentos que adotam, de alguma maneira, em algum nível, boas práticas relacionadas à sustentabilidade. Queria até chamar a atenção de vocês vão poder ver aqui depois na apresentação, que nos Estados Unidos, quando a gente visita o site do TripAdvisor para procurar um hotel ou para procurar um restaurante, entre as abas que nós podemos escolher para filtrar que tipo de estabelecimento nós queremos, né? Dentre aquelas que aqui no Brasil já tem, por exemplo, quero um perto de mim, quero um que tenha um padrão de preço X. Nos Estados Unidos já tem um filtro onde é possível filtrar empreendimentos seguindo o padrão de que eles são eco-friendly, como eles chamam, ou que eles estejam associados a ações de sustentabilidade. Quer dizer, mais uma vez reforça que este movimento, inclusive de alinhamento entre o que se está ofertando e o que está sendo procurado pelos turistas, tende a ser um movimento que valoriza as questões ambientais e as questões sociais. Fortalecendo ainda a questão da importância da implementação dessas boas práticas, eu queria dar alguns exemplos relacionados ao desperdício do lixo. Vocês sabiam que aproximadamente 65% do total de lixo nos restaurantes e nos hotéis, ele é gerado a partir de restos do processo de preparação dos alimentos? E que este valor de 65% pode ser drasticamente reduzido com a implantação de algumas práticas básicas de gestão e de qualificação dos funcionários para aproveitar melhor os alimentos. Não é compatível um desperdício desta ordem com o problema de falta de alimentos que nós vivemos no mundo de uma maneira geral e principalmente em alguns países menos desenvolvidos. 30% de todo o alimento que é servido nos pratos normalmente são jogados fora, ou porque era muita comida, ou porque o hóspede não gostou, ou porque ele imaginava que poderia ser de alguma forma aquele tempero poderia ser diferente. Então, 1/3 do que é preparado e do que é servido acaba indo para a lata de lixo. Bom, além dessa questão toda, eu também queria chamar a atenção para que, ainda falando sobre a questão do lixo, de que existe hoje uma legislação já vigente sobre a responsabilidade compartilhada dos resíduos sólidos. Então, que já está valendo para os municípios e vai afetar os empreendimentos todos, e que de uma maneira ou de outra impõe para, além de ser simplesmente uma ação voluntária, filosófica, conceitual de adesão a um programa de mínimo impacto, trabalhar de uma forma mais racional, diminuindo a quantidade de lixo gerado e destinando melhor esse lixo, vai ser uma imposição legal, como já vai ser implantada nos próximos meses e que aqui no Brasil já é uma realidade. Bom, mas nada melhor do que tentar convencer o empresariado sobre a mudança de algumas práticas do que falar do impacto financeiro que isso gera logo de cara dessa implantação. É possível, através de alguns programas, por exemplo, de uso racional da água, diminuir em hotéis e restaurantes entre 40% e 50% do volume de água utilizada. Isso tem um impacto ambiental enorme, positivo, claro, ainda mais num contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de falta de água. Isso também tem um impacto direto na conta da água paga mensalmente. Com uma gestão melhor daquele exemplo que eu estava dando sobre a produção dos alimentos, a forma de apresentá-los aos clientes, melhorando algumas práticas também com pouco investimento, alguns estudos apresentam
dados de melhoria na utilização da ordem de 20% da quantidade de alimentos servidos. Ou seja, daquele 1/3 que é jogado fora diretamente do prato, só mudando a forma de apresentação, só explicando melhor, só abrindo a possibilidade de fracionamento dos pratos, você consegue evitar o desperdício de até 20% da quantidade de alimentos hoje jogada no lixo. E até chopp. Vejam, uma pesquisa feita com bares e restaurantes mostra que de 5 a 15% do volume total de chopp servido é jogado fora, muitas vezes associado a uma má qualificação da pessoa que está tirando o chopp, que está servindo o chopp. Ele coloca, não está bom, joga fora. Aquilo é água, aquilo é produção, aquilo é energia. Então, melhorar esse processo, otimizar e investir na capacitação dos funcionários pode também melhorar drasticamente, desde alguns pontos bastante simples, como a quantidade de chopp servida. Bom, o programa Passaporte Verde, no seu âmbito geral, ele espera atingir alguns resultados, eu queria elencá-los para vocês. O primeiro diz respeito a, através das orientações técnicas, incentivar a melhoria da gestão nos empreendimentos. Então, toda a linguagem utilizada tentando ser simples, sem ser simplista, mas sendo bastante objetiva e pragmática em relação às dificuldades que nós reconhecemos que os empresários têm, principalmente os pequenos e os médios, de que essas boas práticas podem melhorar significativamente a qualidade da sua gestão, gerando mais receita no final do mês. O segundo ponto é o apoio na divulgação nas mídias sociais, né? O próprio programa Passaporte Verde está constantemente na mídia, divulgando os empreendimentos engajados, divulgando as boas práticas, e quando há esse alinhamento, certamente os empresários engajados podem vir a se beneficiar dessa divulgação. Também há um interesse e o objetivo de ajudar os turistas a entender qual é o próprio papel deles, através da escolha de estabelecimentos que adotem boas práticas em detrimento daqueles que não estão se importando com esse aspecto. O turista, enquanto o grande rei do fluxo turístico, ele é quem, em última análise, acaba definindo pela pressão do pagamento, pela pressão da escolha, o que é certo e o que é errado no mercado. E se ele está bem preparado para aprender a perceber que algumas escolhas ajudam o mercado a entender que as boas práticas são necessárias e estão sendo desejadas, certamente esse movimento de implementação pode se dar de uma forma muito mais intensa e muito mais rápida. Outro resultado esperado do Passaporte Verde é o fortalecimento da reputação dos empreendimentos, porque há uma percepção por parte dos hóspedes, dos clientes, de que este tipo de empreendimento ele é mais consistente, ele é mais sensível, ele está mais preparado. Então isso gera um valor agregado, não necessariamente financeiro, mas gera um valor inerente à marca e ao posicionamento que essas empresas passam a ter no mercado. Bom, mas a pergunta depois dessa grande explicação é: como é que eu, ou você, empresário, pode se engajar nessa campanha do Passaporte Verde? Nós temos 3 principais etapas para que isso possa acontecer. A primeira é fazer um cadastro no site, no www.passaporteverde.org.br. Vou explicar um pouco mais à frente. O segundo é estabelecer e assumir um compromisso. Vejam, eu não estou falando de uma imposição, estou falando que cada empresário vai estabelecer e assumir um compromisso com algumas metas que ele mesmo vai estabelecer para si e para o seu empreendimento, alinhado com algumas premissas básicas do Passaporte Verde. E a terceira etapa diz respeito ao processo de divulgação, ou seja, compartilhar internamente com os funcionários, com os clientes e com o mercado quais são as práticas que ele está adotando e por que ele está fazendo isso. Então vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre o cadastro. Vocês vão poder ver no site qualquer estabelecimento ligado ao turismo, principalmente hotéis e restaurantes, podem entrar no site. Com alguns dados simples, ele pode se inscrever, se cadastrar e automaticamente
passa a fazer parte do Passaporte Verde. Feito esse cadastro principal na página que eu já dei para vocês, o segundo ponto é assumir um compromisso. Esse compromisso, ele se caracteriza pela definição de uma meta associada a cada uma daquelas 5 dimensões lá de trás, da água, da energia, do desperdício dos alimentos, gestão do lixo e responsabilidade social. Para cada uma daquelas dimensões, o empreendedor vai definir uma meta de melhoria. Nós vamos dar as bases para que isso aconteça. E depois, para cada uma dessas metas, vai ter que indicar quais são as ações estratégicas que ele pretende fazer, e eu também vou dar alguns exemplos. Então, vamos pegar a primeira dimensão no que se refere à eficiência energética ativa. Bom, a meta proposta pelo Passaporte Verde diz o seguinte: reduzir o consumo mensal de energia comparativamente à média mensal de consumo de energia dos últimos 12 meses. Então, a grande meta para os empresários é pegar a média dos últimos 12 meses de energia, ver qual é a média mensal e tentar estabelecer uma porcentagem de melhoria mês a mês daqui para frente. E nós temos 4 categorias, 4 grandes níveis de estabelecimento dessa meta. Bom, a primeira delas é: não vou conseguir fazer melhoria no próximo ano. Ok, então, para essa dimensão, dentro deste critério de meta, o empresário assume que não vai conseguir melhorar. A segunda categoria é: comparativamente aos últimos 12 meses, eu vou conseguir fazer uma melhoria de até 10% do meu consumo mensal de energia. A terceira categoria é que vou conseguir melhorar ou diminuir o meu consumo de energia entre 10 a 30% comparativamente aos 12 meses anteriores. E a última categoria é: vou conseguir melhorar e diminuir o meu consumo, otimizar a utilização e diminuir o consumo de energia em mais de 30% comparando com a média dos últimos 12 meses. Percebem? Então, essa sequência, esse conceito vai se repetir em todas as dimensões. No caso da energia, é identificar primeiramente qual é a média dos últimos 12 meses e estabelecer dentro da sua própria possibilidade qual é a meta que você acha que é viável. 1, 2, 3 ou 4. Não vou conseguir fazer, até 10, de 10 a 30 ou mais do que 30%. Depois de estabelecida essa meta, a gente parte para um outro tipo de apoio, que é evidenciar, sugerir, levantar possibilidades de estratégias que ajudem o empreendedor a caminhar rumo ao atingimento daquela meta. No caso da energia, por exemplo, algumas estratégias propostas e que também estão listadas no material disponível no site é preferir adotar equipamentos eletrônicos, elétricos que tenham um bom índice com aquele selo do Procel, que mostra, que evidencia a quantidade de energia gasta por aquele equipamento. Então, se vai comprar um forno de micro-ondas, se vai comprar uma geladeira, tenta comprar aquele ou aquela que tem um baixo consumo de energia. Coisa simples, é só olhar no selinho que evidencia quais são as que têm o menor consumo. Outra estratégia sugerida: envolver toda a equipe de funcionários, de colaboradores, para aquelas velhas e conhecidas ações de desligar a luz ao sair, se certificar de que tudo que está ligado na tomada está sendo de fato utilizado, não está em stand-by, engajar os funcionários para que eles se sintam parte desse processo. Outra estratégia é envolver os clientes através de campanhas, às vezes lúdicas, para que eles também se sensibilizem com esse movimento que o estabelecimento está fazendo e possam de alguma maneira ajudar. Apagar a luz do banheiro enquanto está no quarto e assim sucessivamente. Uma outra estratégia sugerida: substituir as lâmpadas daquelas incandescentes de alto consumo e baixa eficiência para outras, como por exemplo as incandescentes, as de LED, que têm o mesmo ou maior, inclusive, poder de iluminação. Hoje estão ficando cada vez mais baratas e que utilizam muito menos energia do que as incandescentes.
Implantar nos hotéis principalmente e também em algumas áreas comuns de restaurantes o consumo compulsório, ou seja, você só usa quando você está dentro do local e quando você sai a luz automaticamente apaga. Isso é evidente nos hotéis através daquela chave que você tira do quarto ou dos banheiros e de algumas áreas comuns aonde você, através de sensor de presença, o sistema de iluminação se apaga quando não tiver ninguém utilizando. Bom, feito ou implementada junto à sua equipe interna algumas dessas estratégias, é hora do empresário pegar também no site uma pequena planilha básica, onde ele vai marcar ali qual era a média dos últimos 12 meses e mês a mês vai marcar qual é o novo consumo com a adoção das estratégias que ele definiu como sendo possíveis para o estabelecimento, para a realidade dele. Então, mês a mês a gente sugere que todos os envolvidos, os funcionários, sejam envolvidos em uma reunião, convocados para entender o que está acontecendo, dar opiniões e perceber se as ações estão gerando os resultados esperados. Mês a mês, esse tipo de acompanhamento vai poder ser, inclusive, alocado também no site, para que a gente possa fazer um acompanhamento da evolução dos empreendimentos, reforçando que não há nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de penalização para aqueles que não conseguirem as metas estabelecidas. O segundo ponto, a segunda dimensão é em relação ao uso racional da água. Bom, assim como a questão energética, a proposta de meta para todos os estabelecimentos diz respeito a reduzir o consumo mensal de água comparativamente ao consumo médio dos últimos 12 meses. Da mesma forma, faz a conta, coloca na tabelinha, segue as possibilidades de categorização das metas. Então você pode colocar ali se a meta do consumo de água será em até 15% do volume da média dos meses anteriores, entre 15% e 30% ou mais do que 30%. Você estabelece qual é a sua meta e tenta seguir quais são as estratégias, as melhores estratégias para o seu caso. Alguns exemplos: implantar aquele sistema de troca consciente das toalhas, ou somente quando o hóspede, de uma forma ativa, solicita que o hotel faça isso. Envolver os funcionários, os clientes em campanhas de fecha a torneira, escove os dentes com a torneira fechada, enquanto está ensaboando as mãos, fecha a torneira. Implantar aquele sistema de redução de volume de água, os arejadores nas torneiras. Então esses são exemplos com baixo custo e que podem gerar resultados enormes, na ordem até de economia de 30% a 40% do volume de água utilizada nos estabelecimentos. Bom, o terceiro ponto que nós podemos tentar levantar e evidenciar diz respeito em relação à redução do desperdício de alimentos. Como é que isso pode ser feito? Bom, a meta que é proposta, ela se refere à redução do desperdício mensal médio identificado. Então, um pouquinho diferente dos outros, o empreendedor deveria ver quanto é que de lixo eu estou jogando fora todo mês. Então, mede e cria para os próximos meses uma meta também de redução, que também pode seguir a mesma ordem de categorização. Não vou conseguir fazer isso para os próximos meses, marca lá. Consigo reduzir o meu volume de lixo gerado em até 10%, de 10% a 25% e mais do que de 25%. Lembrando sempre, essa minha apresentação, ela diz respeito a alguns aspectos gerais e que sugestões de como fazer isso, além desses pequenos exemplos, estão contidas no site e no material próprio que indica essas boas práticas, um livro em PDF que também vai estar disponível para download. Como um ou dois exemplos de estratégias para redução do volume de lixo gerado, diz respeito a flexibilizar o tamanho das refeições, partindo do princípio que muitas pessoas compram um prato, mas que não conseguem comer tudo aquilo, que aquilo vai para o lixo. Então, há a possibilidade de vender meia porção, mesmo que até cobrando 60% do valor cheio. Quer dizer, o empresário não perde dinheiro com isso, ele só
tem uma gestão mais otimizada, mais racional daquele processo. Um outro exemplo, como estratégia, é treinar os funcionários, os garçons principalmente, para explicar adequadamente do que é feito os pratos, qual é o volume, né? Quais são os tipos de ingredientes, para que a escolha do hóspede, para que o erro eventualmente pelo hóspede na sua escolha seja minimizado e assim, de novo, gerar um desperdício desnecessário. A implantação de um processo de gestão de estoque, fundamental. Também há alguns dados de que até 15 a 20% da quantidade de matéria-prima, alimentos comprados por restaurantes de micro e pequenas empresas acabam se perdendo porque não foi devidamente guardada e que então o seu prazo de validade se expirou e ela teve que jogar fora. Bom, nós vamos agora abordar um pouquinho a questão da nossa quarta dimensão, já chegando quase no final. Gestão dos resíduos. Muito se fala em muitos empreendimentos que nós estamos acostumados a ver, percebe-se que há uma boa vontade dos estabelecimentos em colocar aquele monte de latas de lixo coloridas para que você possa separar o seu lixo. Esse é o mundo perfeito, principalmente se tiver associado a uma destinação desse lixo já previamente separado adequadamente, e não juntar tudo e colocar no mesmo caminhão. Mas um primeiro passo é separar o lixo em dois grandes blocos, lixos secos e lixos molhados, lixos úmidos. O que são lixos úmidos? São coisas orgânicas, papel molhado, são coisas que não podem ficar estocadas por muito tempo. Agora, papel seco, metal, madeira, pode ir tudo para um outro. Se for feita só essa separação, já é um grande passo na destinação, na reutilização e eventualmente na reciclagem desse material que vai ser descartado. Bom, a quinta dimensão e última, onde a gente estabelece uma meta, é a de responsabilidade social. Às vezes um pequeno empresário pensa, poxa, mas é muito dinheiro necessário para ser investido para eu montar um programa. Esse é o equívoco. Não é necessariamente o melhor caminho, não é necessário que o empresário monte um programa único de responsabilidade social, crie uma fundação. Ele pode muito bem se engajar em alguma ação social já desenvolvida na sua região e somar esforços. Então, a adesão e o comprometimento dele em relação a esse aspecto está relacionado muitas vezes ao engajamento a um tipo de ação que já está sendo desenvolvida. Então, essas são as 5 dimensões e essa é a forma geral que eu posso mostrar para vocês de como estabelecer uma meta, caracterizar quais são as suas estratégias e depois monitorar o seu processo de avanço ao longo dos próximos meses, comparando os resultados e orientando a sua equipe, motivando-a para que todos possam se engajar nesse grande movimento de diminuir o impacto da ação, principalmente de hotéis e de restaurantes, neste conceito da produção e do consumo sustentáveis. Bom, tentei mostrar para vocês, de uma forma bastante sucinta, como é que o programa Passaporte Verde está tentando contribuir para a sensibilização da produção e do consumo sustentáveis. E você, empresário de hotelaria e de restaurantes, está fazendo a sua parte? Você está cuidando do seu destino?